Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando e eu ajudo donos de negócios ou aspirantes a empreendedor a trazer o seu negócio físico para o digital. E hoje eu quero falar como você pode usar o poder das redes sociais para impulsionar seu negócio e conquistar mais clientes. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre como você faz isso, vamos tentar imaginar ou vamos ver se você se encaixa na maioria dos clientes que começam a trabalhar comigo. Então, alguns clientes vêm atrás do meu serviço para fazer essa migração, né, do físico para o digital. E quando eu começo a atender esses clientes, eu percebi que eles têm uma rotina muito parecida, né? Eu costumo falar que esses meus clientes, esses empreendedores, esses donos de negócio, eles são muito egoístas. Por que eles são egoístas, né? Eu até tive uma reunião hoje com uma dona de uma autoescola que estava conversando comigo, e aí quando eu falei assim, sabe o que acontece? É que vocês, empreendedores, a gente costuma ser muito egoísta. E ela falou assim, a gente costuma ser muito egoísta. E nem sabendo sobre o que eu estava falando. Só que o que eu quero dizer com o empreendedor ou dono de negócio ser muito egoísta? É porque quando você tem um negócio, independente de qual que ele seja, a maioria das pessoas, elas costumam só compartilhar toda a experiência ou tudo que o cliente pode receber com atendimento ou com serviço só para o cliente. O empreendedor guarda todo o diferencial do atendimento dele, o que ele faz, o como ele faz, o porquê que ele faz, as formas diferenciais disso, ele guarda isso e só fala para aquele cliente que ele está. Eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais simples, para a gente ter uma direção, mas eu quero que você use um pouquinho também a sua imaginação. Não é porque eu estou falando sobre um serviço que eu vou colocar aqui que não se encaixa no seu. Eu já atendi pessoas de diversos nichos diferentes e isso é uma coisa comum, independente de como seja. Então, eu vou colocar um exemplo de um médico, tá bom? Então, um médico é um prestador de serviço ou é um profissional liberal, ele atende lá no hospital, enfim, e também atende numa clínica. Como é que funciona? Como assim ele é egoísta? É que, vamos supor que um cliente chegou lá naquela clínica e aí o médico vai lá, recebe, vamos pôr um médico diferente, tá? Ele recebe, ele sai da sala dele, ele recebe o cliente, o paciente lá na sala de espera, vai lá e conversa, ele pede para o cliente dele sentar, ele conversa com esse cliente, pergunta como é que ele está, quais são os problemas dele, por que que ele foi lá, e aí o cliente fala assim, não, eu estou com problema X, Y, Z, aí ele mostra todo um gráfico e explica sobre quais problemas que pode ser isso, o que pode causar aquilo, e ele fala assim, eu vou pedir esse exame por causa disso e disso, disso, explica tudo para aquele paciente. Só que o grande problema do egoísmo é que ele está explicando para uma pessoa só. E em qualquer serviço, a maioria, na verdade, não vou falar em todos, porque eu não conheço todos os profissionais do mundo, mas a grande maioria faz isso. Então, se você tem um restaurante, você espera com que o cliente entre no seu restaurante para ele provar sua comida, ver o atendimento, a experiência que ele tem. Se você é uma costureira, você espera o cliente entrar em contato com você para ver que você tem uma costura diferenciada, você tem uma forma de fazer esses uniformes de uma forma bem diferenciada, o seu ponto é diferenciado e você não deixa, o seu egoísmo não deixa você compartilhar isso. E esse é um grande poder da rede social, esse é um dos grandes poderes que você consegue impulsionar seu negócio colocando ele no digital. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Como que eu faço isso? Como eu paro de ser egoísta? Como eu começo a compartilhar mais os meus diferenciais para que eu consiga chegar em mais clientes? Porque é mais ou menos assim, eu vou compartilhar minha tela aqui, e aí para eu mostrar um mapa mental para a gente acompanhar, para ficar um pouco mais lúdico a nosso bate-papo aqui, tá bom? A nossa aula é como usar o poder das redes sociais para impulsionar seu negócio e conquistar mais clientes. Então, o que acontece? Eu separei umas figurinhas aqui para ficar mais legalzinho para a gente, tá? Então, como acontece? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que existem dois níveis, tá? Do seu cliente agora, o que você faz agora, independente do que você faz, existem duas coisas que vão acontecer. O seu cliente ele vai ver você, tá? Então você é visto,
deixar um pouco maior aqui. Então, você é visto e você é lembrado. Tá bom? Vamos pensar sobre isso, tá? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, você é visto e é lembrado. O que que é isso? O que quer dizer isso? O ser visto, você hoje, vou continuar com o médico, mas independente do que você seja, você pode pensar isso no seu dia a dia. Você ser visto, o médico ser visto, hoje, com o mundo físico, você precisa esperar o seu cliente, você precisa esperar o seu cliente chegar na sua clínica, no seu consultório, você conversar com esse seu cliente e aí você começa a ser visto por ele. Quando você atende esse cliente, leva ele até a sua sala e você começa a explicar, perguntar, falar sobre o seu procedimento de como é que você faz o tratamento X, o Y, como você faz aquilo, isso, aí você vai ser lembrado. Por quê? Ele viu você como um profissional. Quando você foi lá e atendeu esse cliente, você começou a colocar a sua autoridade em cima dele com todo o conhecimento que você tem. Aí o que vai acontecer aqui, na maioria das vezes? Esse paciente, se você atendeu ele bem, ele vai sair do consultório ou do seu restaurante ou da sua loja, ou independente do que for, ele vai sair com uma coisa na cabeça, a experiência que ele teve lá dentro. Então, ele vai lembrar, se você atendeu ele bem, ele vai lembrar com um pensamento positivo. Então, vai ser lembrado por coisas boas. Se você der uma dica para ele, vai ser lembrado que aquele cara, aquele profissional, ensinou um negócio que ele nunca imaginou que poderia acontecer na vida dele. Ou ele ensinou, pô, eu nunca imaginei que se eu fizesse isso que esse profissional me ensinou, eu poderia ter esse resultado. Então, assim, você foi visto e foi lembrado. Mas pensando no mundo hoje, como que você faz fisicamente, você está sendo egoísta. Por quê? Porque você está fazendo isso um de cada vez. Você está pegando um paciente ou um cliente, um por um, e fazendo isso. Isso dá certo? Dá certo. Mas hoje existem muitos profissionais de muitas áreas e o seu concorrente aí do lado, se ele fizer alguma coisa diferente, ele pode ganhar aquele cliente seu. Então, se você trabalha nesse um a um, esperando o cliente entrar no seu negócio, para você começar a se diferenciar, a ser lembrado como diferencial, o que vai acontecer? Os seus clientes, eles vão se você faz todo um atendimento diferenciado, você vai ter que cobrar um pouco a mais por isso. Como o cliente não sabe quem você é, na hora que você fala o seu preço, ele vai achar que é caro. Por quê? Ele não está sendo lembrado, ele não tem recordação de como você é bom fazendo aquilo que você está se oferecendo a fazer. Porque assim, ó, eu tenho até uma história que eu gosto de contar, que quando eu era mais novo, eu ia acampar com meu pai. A gente ia acampar lá em Trindade, no Rio de Janeiro, e muito tempo atrás, assim, muito tempo atrás, eu fui um tempo atrás aí, lá para esse mesmo local onde a gente acampava. Na época que eu, quando era criança, com meu pai, não tinha, rua de terra, não tinha uma pousada naquele lugar. Hoje já tem algumas, né? E a gente acampava. Então, meu pai, a gente pegava, ia no camping, meu pai pegava, não sei direito se alugava, não sei como funciona, a gente colocava uma barraca e a gente ficava lá 3 dias no final de semana. E eu lembro que todas as manhãs que a gente estava lá, meu pai me levava, a gente atravessava a rua de terra, a gente saía do camping, atravessava a rua de terra, e na frente do camping onde a gente ficava, tinha uma senhora que tinha uma barraquinha que ela deixava umas formas de bolo e ela vendia uns pedação. Eu lembro que eram uns pedaços muito grandes de bolo, e eu lembro que meu pai sempre falava assim: Nossa, esse é o melhor bolo, era um bolo de cenoura com chocolate, esse é o melhor bolo de cenoura com chocolate que existe. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que aquele fosse o melhor bolo de cenoura de chocolate que existia, mas infelizmente, e talvez agora você pare para pensar também e raciocine sobre isso, não são os melhores produtos do mercado que mais vendem. Os produtos que mais vendem são os produtos que são mais divulgados. Então, aquela senhora poderia ter o melhor bolo de chocolate que existe no mundo.
Só que ela não divulgava, por quê? Ela só deixava a barraquinha dela aberta na frente do camping e que só as pessoas que estavam no camping, por exemplo, meu pai que já tinha provado, se arriscou para provar uma vez, ficou sabendo que aquele bolo de cenoura era muito bom. Só que isso faz muito tempo, mas hoje ainda acontece isso e é muito normal. Então, assim, você, agora, hoje, está sendo egoísta. Porque você pega seu cliente e você só fala o que precisa para ele. Você está usando toda a autoridade que você tem e não tá colocando escala. Então você está indo um por um. Só que quando a gente fala sobre a gente utilizar o poder das redes sociais, né, para impulsionar o negócio, a gente consegue entender que hoje, dentro da rede social, mesmo se você não tiver muitos seguidores, você consegue ter um alcance muito grande. O que é um alcance muito grande dentro da internet? São 100 pessoas? Não, 100 pessoas é um alcance pequeno, mas 100 pessoas para o mundo físico já é um alcance muito grande. Vamos pensar que se no seu negócio agora, que você está assistindo esse vídeo, tivesse 100 pessoas, se você é um profissional liberal e tivesse 100 pessoas para você atender agora, provavelmente, ou quase que certeza, que você não conseguiria fazer isso. Se a gente colocar 100 pessoas durante um mês, você atendendo essas pessoas, se você for um médico, se você for um profissional liberal, dificilmente você vai conseguir fazer isso em uma semana. Dificilmente você vai conseguir fazer isso com qualidade. Então, assim, o porquê você não pega o que você está fazendo e começa a aumentar a sua voz, começa a gritar para o mundo o que você faz. Porque eu costumo falar assim, você já faz isso. E a única coisa é que você não divulga, como aquela senhora. A senhora do bolo de cenoura já fazia o bolo. Mas como? Por que ela não divulgava? E como que ela faz isso? Se ela era só uma senhora que fazia bolo. Então, eu trouxe algumas imagens aqui. Como é que eu gosto que isso aconteça? Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Como que eu gosto que isso aconteça? Eu gosto que isso aconteça como fosse uma engrenagem. Eu gosto de falar que eu gosto que funcione como uma engrenagem. Como assim? Como assim uma engrenagem? Vamos levar aquela senhora com bolo de cenoura. Aquela senhora com bolo de cenoura, ou o médico, como a gente como eu estava falando, ele já vai atender o cliente, certo? Ele já faz isso. Então, se ele já faz isso, então a engrenagem já está rodando, certo? O negócio já está acontecendo. A senhora já vai fazer o bolo, já vai colocar o bolo lá na tendinha dela para vender aquele bolo. Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, se for uma senhora que vende bolo, eu posso explicar quais são os ingredientes que eu coloco naquele bolo. Qual é a história por trás daquele bolo? Quem me deu aquela receita? O porquê que eu faço bolo? Por que eu gosto de fazer bolo? O médico, por que eu sou médico? O porquê eu escolhi a medicina? O porquê eu escolhi essa minha especialização? O porquê, como que eu atendo o meu cliente? Como é que eu faço isso? Então, existe um primeiro ponto que você já fez ou está fazendo. Então, assim, por exemplo, o paciente, ele atendeu o paciente. Quando ele atendeu o paciente, provavelmente o paciente trouxe uma história, o paciente trouxe uma queixa, e ele trouxe, e quando ele trouxe uma história e uma queixa, o médico trouxe uma solução ou uma prescrição para essa pessoa seguir alguns exames. Na hora que acaba aquele atendimento, se o paciente não deixar, porque muitos pacientes deixam, eu posso filmar, eu posso falar, pô, acabei de receber um paciente aqui, esse paciente estava, não precisa falar nome se ele não liberar, meu paciente estava com esse e esses problemas, eu questionei ele falou que fez isso e aquilo, e os sintomas eram isso aqui, e aí eu falei para ele, pedir esse exame, esse exame, por que eu pedi esses exames? Por causa disso vai ver aquilo e tal, só que o que você fez com se você coloca na rede social, você começa a gerar uma engrenagem que você começa a falar com vários. Ah, mas eu tenho um restaurante, não tenho isso. Poxa, se você pegar MasterChef, o que é MasterChef? É um programa de culinária que existem, que são chefes de cozinha que fazem receitas. Será que aquilo não tem audiência? Será que não tem pessoas assistindo aquilo? Então, assim, se você é um chefe de cozinha sofisticado ou uma pessoa que faz mesmo uma marmitex ali,
Será que você explicar ou você mostrar como você escolhe os seus produtos, por como você interage, como você mexe naqueles produtos, como você monta aquela marmita, qual que é o tempero que você usa, se você começa a mostrar a preparação, o que que é o MasterChef? Mostrar todo o processo de preparação do produto. Só que o processo de preparação do produto gera muita autoridade, porque a pessoa fala, pô, ele realmente sabe o que está fazendo. Só que isso vem com, mas eu não tenho tempo para fazer isso, é muito corrido. Então, na verdade, você não tem prioridades. Você não tem prioridades para você chegar e pegar e filmar e discutir falando sobre como você está fazendo. Crie facilidades. É a mesma coisa de você falar que quer fazer uma dieta. Se você falar para mim que quer fazer uma dieta, só que na sua geladeira tem um monte de doce, um monte de coisa, dentro do seu armário tem um monte de salgadinho, tem refrigerante, e você fala assim, ai, mas eu não consigo fazer uma dieta. Por quê? Você não está facilitando o processo. Principalmente se você está no começo disso. Então, você precisa facilitar. Então, por exemplo, se você quer fazer essa divulgação para usar esse poder das redes sociais de alcance para impulsionar o seu negócio, você precisa preparar um espaço onde você vai fazer, já está meio que preparado para quando você começar, já está meio que organizado para isso. Por exemplo, aqui eu estava fazendo estava organizando alguma coisa de uma cliente aqui, de um cliente, né? E eu caí nesse daqui do poder, eu falei, pô, eu vou gravar um vídeo e vou falar isso para as pessoas. E isso quer dizer que eu montei tudo isso? Será que eu coloquei essa câmera que está aqui? Será que será que eu pus essa luz? Não, está tudo montado. A única coisa que eu tive que fazer é apertar o botão para ligar. E ela ligou e eu tô aqui. Para quê? Facilidade. Porque procrastinar, a gente, depois eu faço, não vai dar tempo. É muito mais fácil do que eu dar a cara a tapa e dar um passo, principalmente por uma coisa que não é confortável. Então, você falar sobre o processo, você filmar, tem várias crenças, tem várias coisas que você vai trazer para sua cabeça para você não fazer aquilo. Então, assim, entenda que é importante, é muito importante você chegar e facilitar isso como uma engrenagem. Então, as coisas que você já faz hoje, tenta entender o que você faz, traz essa coisa aqui, que é do automático, para o consciente. Então, tira, porque se você já é um profissional de muito tempo na área, tem muitas coisas que você faz que você nem pensa que está fazendo, você nem se raciocina, você só faz. A única coisa que você vai ter que fazer agora é entender os processos que você faz. Para quê? Para entender quais são os pontos principais que você consegue fazer essa divulgação. As pessoas se conectam com pessoas. Não adianta, se por que uma pessoa escolhe um médico e não outro? Por que uma pessoa escolhe um profissional ou outro? Nunca. Eu sou formado em fisioterapia, já atendi muito paciente, mas eu nunca vivi, na verdade, um paciente que eu fui atender que falou assim: eu quero saber quais foram as suas notas da faculdade, eu quero saber a faculdade que você fez, eu quero saber quais são os estágios que você passou. Não, não tem disso. Quando eu atendia no hospital, um tempo atrás, os pacientes falavam assim: você atende em casa? Eles falavam isso porque eles gostavam da forma que eu tratava eles, da forma que eu atendia eles gostavam de mim, do profissional. Isso em qualquer profissão. As pessoas preferem e gostam de pessoas. As pessoas não vão se conectar com outras coisas. Então, você também colocar nessa engrenagem a sua história, o porquê que você faz isso vai gerar o quê? Autoridade para o que você faz, vai gerar essa empatia para as pessoas que vão assistir, e você trazer um conteúdo, ou um conteúdo que vai trazer informação para as pessoas, ou entretenimento, isso é maravilhoso. Você já está começando a utilizar um pouco do poder das redes sociais para impulsionar o seu negócio. Não fica parado, porque você já está fazendo, mas está sendo egoísta e não está compartilhando isso com mais ninguém, tá bom? Vamos lá, voltar aqui, ó, compartilhar. Então, eu gosto disso, dessa engrenagem. O que que eu costumo falar? Vamos lá, que eu não vou. O que que eu costumo fazer? O profissional, ele ele está sozinho, porque o empreender tem muito disso, solidão, né?
e você acha que vai conseguir fazer tudo sozinho. Os clientes vêm, os clientes entram, você atende aquilo, e você está ali sempre correndo, fazendo as suas coisas sozinho. Sempre está correndo para você fazer as suas coisas sozinho. E como isso já virou algo natural para você, você acha que não tem tempo para fazer mais nada. Não tenho tempo para fazer. Por quê? Por exemplo, eu tenho uma cliente que é arquiteta, e ela faz quase um mês que eu estou com ela, e ela não está arrumando tempo para fazer alguns vídeos sobre o produto que ela quer vender. Só que eu sei que ela tem tempo. Só que procrastina, porque nas conversas que a gente tem a falar, eu estou procrastinando. Por quê? Porque é desconfortável. É mais fácil eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, do jeito que eu estou fazendo. Só que os resultados, muitas vezes, não é o resultado, não está sendo o resultado que você espera. Não é o resultado que você fala assim, pô, estou feliz por causa desse resultado que eu estou fazendo. Às vezes você está trabalhando um monte e você não está tendo aquele resultado que você gostaria. Sabe por quê? Você vive apagando incêndio. Você vive correndo atrás do próprio rabo. Então você vive nessa correria. Por quê? Lembra que eu falei? Você não pegou e trouxe hoje, depois de um tempo que você começa a fazer, você não trouxe aquilo que está hoje para você é automático, você faz de forma automática para o consciente, porque isso vai dar trabalho. Só que quando você vai trazer para o consciente, agora com a experiência que você tem, você começa a entender que você tem alguns métodos, você tem passos para você que você faz dentro da sua profissão, independente de qual seja. É só você começar a trazer o inconsciente para o consciente. E aí, de um profissional que você está, um profissional sozinho, você começa a entender que você, por exemplo, você consegue gravar algumas coisas e colocar na rede social e ensinar em blocos, entender que existem coisas que são interessantes para outras pessoas também. Fala assim, pô, isso aqui acho que é legal eu compartilhar. Só que quando você entra nesse processo, no processo de você começar a ensinar e mostrar para as pessoas, o que acontece? É aí que você começa a expandir um pouco mais, e você começa a entender que, quando eu tinha um consultório, um tempo atrás, a gente começou a trabalhar, foi aí que eu comecei a migrar para trabalhar com a parte de marketing, né? Com a parte com essa parte de marketing digital, e conquista de clientes na internet. E quando a gente começou a fazer isso, a gente começou a gravar alguns vídeos bem básicos mesmo, bem básicos, e de repente começou a surgir clientes que a gente nunca imaginou que iriam surgir, sabe? Clientes que, eu vi, tinha clientes que entravam na clínica e falavam, nossa, que legal que tá aqui, é igualzinho mesmo que a gente vê nos vídeos, e olha como vocês falam, é desse... Então, assim, você começa a criar essa empatia, as pessoas começam a criar esse desejo de ser atendidos por você, ou o desejo de passar de ir até o local de trabalho, querer conhecer você, o que que isso acontece? Começa a gerar mais valor. É um efeito colateral que isso acontece. Porque você está gravando um vídeo para informar e você começa a ganhar autoridade e as pessoas começam a vir com um desejo de ser atendido por você ou de conhecer o seu espaço ou de comprar o seu produto. Por quê? Você não está lá só empurrando, não é mais só preço. Você está gerando valor naquilo que você está fazendo. Então, eu sei que é difícil começar a falar um pouco mais na frente das câmeras, ou com o seu celular, ou tirar foto e explicar, ser mais ativo, porque existem algumas pessoas que podem vir falar com você, tá fazendo virando blogueiro, essas coisas todas que costumam falar, ou pode ter também o seu próprio desconforto, porque no começo não vão ser muitas pessoas que vão assistir. Não vão ser muitas pessoas que vão assistir. Você pode cair nisso de tipo, nossa, mas ninguém está vendo, tão poucas pessoas estão vendo. Então, o importante é você entender que se 10, se 20, se 30 pessoas viram, dentro do seu negócio, ou se 30 pessoas viram, quantas dessas pessoas, se eu tiver consistência, vão converter para mim como clientes? Será que... vamos tentar um pouco mais? Você está aí correndo atrás do rabo, está fazendo as coisas e aí sempre está com dificuldade, sempre com a corda no pescoço, não está conseguindo chegar onde você quer? Pô, faz mais um pouco, tenha consistência, não vai ser da noite para o dia, mas as coisas vão acontecer. Eu sei que vão acontecer. Então, assim,
Como que eu costumo fazer, né? Como que eu costumo fazer? E agora eu vou compartilhar com vocês um mapa mental que eu costumo fazer com meus clientes, tá bom? Então é assim, ó. Eu costumo utilizar daquela mesma estrutura lá que eu falei para vocês, o ser visto e ser lembrado, da seguinte forma. Eu sei que no começo, as pessoas, quem está começando a vir para o mundo digital não tem muita autoridade, não tem muito conhecimento, não tem muita gente vindo atrás. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma inteligente. Como é que a gente começa a fazer isso? Você precisa entender que as redes sociais elas têm dois tipos, elas têm duas funções basicamente, tá? O Google, YouTube, ela tem um objetivo de intenção. O que seria um objetivo de intenção? Se hoje você está buscando alguma, por exemplo, você quer, sei lá, você quer trocar a resistência de um chuveiro. Seu chuveiro queimou e você quer saber como é que isso funciona, porque você quer saber se é fácil, se é difícil, se eu vou chamar um profissional para fazer isso, será que eu não consigo fazer sozinho? Onde você vai procurar isso? Provavelmente você vai entrar lá no Google e vai digitar como trocar uma resistência de chuveiro. E provavelmente vai abrir um vídeo no YouTube. Então, o Google, você pode procurar um artigo, alguma coisa e ler sobre isso, ou você pode assistir um vídeo de um cara mostrando como faz para trocar essa resistência. Só que você teve a intenção de buscar aquilo, você foi intencionalmente buscar aquilo, tá? Quando a gente fala do Meta, que é o Instagram e o Facebook, quando a gente fala disso, são pessoas que estão lá mais para chamar a atenção. O que seria isso? Quando você abre o seu Instagram e você começa a assistir o Reels, e começa, perde um tempo ali assistindo aquilo, você nem consegue entender, não consegue ver as horas passando, os minutos passando. Por quê? O Instagram ele é feito para tomar a sua atenção. Então você vai assistindo aqueles vídeos curtos e você não presta atenção no tempo passando. Por quê? Ele está fazendo o objetivo dele, que é você ficar lá e você rodando porque está chamando a atenção. Cada vídeo chama uma atenção diferente, você fica lá para sempre. Fica lá assistindo, fica lá assistindo. Então entenda que talvez para quem não tem autoridade ainda, o legal seria você começar a trabalhar com o Google. Isso seria legal você começar a trabalhar com o Google. No Google, existem algumas ferramentas que são grátis que você pode começar a colocar algumas coisas ali. E essas ferramentas são, por exemplo, isso aqui, ó, chama Google Meu Negócio. Então, no Google Meu Negócio, você entra agora lá, vai lá, é de graça para você fazer isso, você vai fazer um Gmail, você vai lá e vai fazer esse Google Meu Negócio. Nesse Google Meu Negócio, o que acontece? Por exemplo, eu pesquisei de adestrador, tá? Adestrador. Eu só coloquei adestrador. Vou mostrar os profissionais que que trabalham como adestrador próximo da minha região. E dentro de cada profissional que tem aqui, vai mostrar a avaliação de outras pessoas que contrataram esse profissional. E dentro desse lugar vai ter também comentários. Então, por exemplo, Falcão Adestrador. Tá lá as fotos, tem lá as avaliações, ele tem 11 comentários e nota 5. Eu venho aqui e vejo o que as pessoas estão falando, né? Então, assim, se você tiver um Google Meu Negócio, por exemplo, você já está trabalhando na rede social, você já tem uma ferramenta, você já colocou mais um pezinho para um cliente tropeçar, um cliente procurar o seu serviço próximo da sua casa e tropeçar. Isso é uma ferramenta de graça que você consegue fazer e é muito simples de fazer. Você vai lá e faz isso. Existem coisas um pouco mais complexas? Sim, existem. Existem coisas mais complexas. Por exemplo, se eu venho aqui, como eu coloquei aqui adestrador, e apareceram aqui, ó, adestrador de cachorro, domicílio em Indaiatuba. Isso daqui, tá vendo que está escrito aqui patrocinado? Isso daqui é aquilo lá que eu estava mostrando aqui para vocês, que é o nome da rede, aqui, ó, rede de pesquisa. Então, assim, o que acontece? Se eu coloco o meu negócio dentro da rede de pesquisa do Google, então eu faço um anúncio dentro do Google, aqui eu não preciso aparecer. Aqui eu só preciso colocar algumas palavras-chave do meu serviço, do meu negócio,
e eu começo a ser visto. Aqui eu começo a ser visto. Então, é uma das coisas que eu faço, é um dos processos que eu faço com meus clientes. Eu começo pelo Google Meu Negócio, porque eu estou introduzindo ele na parte digital. Ah, mas o que isso tem a ver com as redes sociais? Ainda não tem a ver. Só que o que acontece? Depois que eu começo a ser visto, porque aqui eu começo a ser, muitas pessoas começam a clicar no meu anúncio, depois que eu começo a ser visto, e nesse tempo que já começa a ter algum retorno de clientes ligando, mandando WhatsApp, enfim, eu começo a trabalhar a parte de ser lembrado. Como isso? Eu começo a utilizar o Instagram, fazendo vídeos curtos, lembra de chamar a atenção? Falando sobre os benefícios do meu produto, falando meus diferenciais. É a mesma coisa daquele médico. Vamos pôr o médico aqui. O médico que falou assim, tá, eu estou começando na medicina aqui, eu abri meu consultório, então eu sou um médico e vou começar a fazer anúncios na rede de pesquisa. E aí ele vai lá, paga para fazer os anúncios na rede de pesquisa, as pessoas procuram médico e aparece lá para eles e clicam no site do médico. E aí clicou lá pro médico, no site do médico, e eles começaram a conhecer, a ver o médico. O médico começou a ser visto. Aí o que a gente consegue fazer? Essas pessoas que entraram no site do médico, eu preciso mostrar os meus diferenciais. É o momento de ser lembrado. E no momento de ser lembrado, é o momento de falar sobre o porquê que ele escolheu medicina, para quê? Para gerar empatia, para falar um pouco da profissão, para falar os principais problemas que uma pessoa desse tipo elas têm. E ele começa a dar um pouco mais de informação. E aí as pessoas começam, do mesmo jeito que o cliente, o paciente dessa pessoa sentou na frente dele e ele deu todas as instruções, agora ele está fazendo isso para uma galera que está começando a olhar ele, mas não uma galera aleatória, uma galera que já viu ele alguma vez por causa dessa rede de pesquisa, já começou a pesquisar lá, e essa galera agora começa a assistir os vídeos dele e começa a ser lembrado, tá bom? Então, isso é uma forma para você começar a trabalhar e ir para a internet, para começar a usar esse poder de forma inteligente, de uma forma um pouco mais estruturada, para você começar a alcançar mais clientes, você começar a trazer clientes diferentes e utilizar o que você já está fazendo hoje, que você já faz hoje, para conseguir alcançar esses clientes. E isso é uma forma inteligente de você trabalhar. Mas aí você pode falar assim, tá, tudo bem, mas eu não sei fazer isso. Como é que eu faço isso? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é utilizar isso. É você utilizar essa parte do Google Negócio, que é uma coisa muito legal para você. Depois, o seu Instagram já está ali, já está funcionando. Você já pode fazer isso agora. Então, eu vou falar sobre uma ferramenta que você consegue, talvez, né? O dia está corrido, eu não consigo fazer vídeo sempre postar. Por exemplo, se eu sou cozinheiro, eu sou uma cozinheira, existem momentos específicos que eu faço os pratos, por exemplo. Eu tenho um restaurante e existem momentos específicos que eu faço todos os pratos. Eu vou postar tudo de uma vez, ou eu vou guardar os vídeos que eu fiz e vou postar em outros dias, mas pode ser que você não tenha tempo. Então, eu gosto de falar sobre o esqueleto. O que é o esqueleto? Eu programar pelo menos uma publicação, mesmo pode ser foto, pode ser vídeo, pode ser os stories, pelo menos uma publicação por dia. Para quê? Para ter consistência. Onde que eu faço isso? Eu costumo fazer aqui, ó. Se você já tem um Instagram e você entra nesse business do Facebook, eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição, aqui embaixo. Você vai lá. Se você já tem, é só você fazer um login que você vai cair aqui. Você vai cair aqui nesse link que eu vou deixar aqui embaixo. Você vai chegar e você vem aqui, ó, no planejador. Quando você clica aqui no planejador, quando você clica aqui no planejador, pode vir aqui e você pode programar as suas publicações. Então, você chegou lá, você viu que aqui tinha planejador, você clicou no planejador, você vem aqui no canto e fala, você quer planejar o quê? Quer criar uns stories? Quer criar um Reels? Quer criar uma publicação no feed? E aí você consegue clicar nela. Aí você escolhe os stories, o que você quer programar. Então, por exemplo, vou adicionar uma mídia aqui e vai abrir as minhas coisas, os meus arquivos que eu já deixei guardado aqui, e aí eu consigo programar 30 dias. Eu venho aqui, em alguns minutos, eu pego
já deixo organizado tudo que eu vou programar e programo tudo e deixo tudo programado para em todo dia ter um conteúdo. Então, assim, beleza, estou usando já meu Instagram, eu já estou comunicando o que eu vou ser lembrado. Eu já tenho isso tudo de graça, tá? Eu só estou falando de coisas de graça. Né? Eu já estou usando o Google Meu Negócio para deixar lá na rede de pesquisa, as pessoas estão pesquisando e podem encontrar lá o meu negócio no Google Meu Negócio. E se lá no Google Meu Negócio eu consigo colocar o link do meu Instagram. Se as pessoas virem para o meu Instagram, começam a ser lembradas. Ah, beleza, então eu começo a fazer isso. Tá, Fê, mas eu não sei muito bem como é que eu faço. Tudo bem, eu consigo tirar uma, duas fotos, mas como que eu posso fazer mais do que só isso? Eu quero não só tirar foto, não quero não só filmar, talvez eu queira fazer um carrossel, talvez eu quero fazer publicações, mas eu sou um profissional bom, mas não tenho ideia do que eu posso escrever. Então, você vem aqui na inteligência artificial, você vem nesse site do chat GPT e você, por exemplo, como você é um profissional, entende da sua profissão, mas você não tem a criatividade para montar alguma coisa, você, por exemplo, fala assim, eu quero 5 dicas de como começar na internet, no Instagram. Aí eu pergunto para ele isso aqui. Você pergunta da sua área, né? O que você tiver, mas você não você sabe como é que faz isso, mas você não tem a criatividade de como escrever, ou, por exemplo, criar uma imagem. Eu não sei como é que eu faço. Aí você clica 5 dicas de como começar no Instagram, aí você clica lá, aí ele fala, eu vou dar, ele dá 5 dicas para você de como começar no Instagram. Ele escreve lá, a inteligência artificial escreveu, pronto. Você já tem um conteúdo extremamente valioso para você pôr na sua rede social. Para você fazer várias imagens dessa, com isso que ele está falando, ou vídeo cara, que legal, tive uma grande sacada para eu fazer um vídeo sobre isso aqui. Você tem o conhecimento, a experiência da sua área. E aí você pode usar a inteligência artificial para você começar a utilizar essa inteligência, esse seu conhecimento, mas o que você não tem muita criatividade para fazer e precisa de um empurrãozinho, você usa isso. Ah, Fê, legal, achei bom, achei bacana, tal, e é tudo de graça, tá? Eu não falei de nada que tem custos aqui, tá? Então, assim, Fê, legal, mas e aí? Eu queria fazer uma imagem, como é que eu faço? Eu só estou falando de ferramentas que eu utilizo, tá? Então, você entra no Canva, você entrou lá no Canva e você pegou aquelas orientações da inteligência artificial e aquelas orientações da inteligência artificial, você cria um post. Você cria um post, por exemplo, esse aqui é um cliente meu, é um post que eu fiz de um anúncio que eu estou rodando para ele. Ele tem uma fábrica de produtos acrílicos, né? Está um pouco lento aqui. E você pode fazer isso aqui. Você pode chegar, pegar aquelas 5 dicas. Então, você coloca aqui, defina seu objetivo. Pum, você recorta, faz o primeiro anúncio e cola aqui e defina seu objetivo. E aí você vai só colocando as informações. E aí você tem um post em formato de carrossel. Para quê? Para você postar na sua rede social. E aí você tem mais uma ferramenta para você conseguir fazer isso, além do vídeo, das coisas que você já faz dentro do seu negócio, se é um tempero diferenciado, se é um produto que você vende que você acha que é muito bom, se é um profissional liberal, se você, sei lá, se você vende marmita, se independe, por exemplo, se eu vendo marmita, o que eu escrevo? Mas não tem um conteúdo, você precisa trabalhar um pouco mais, você precisa ter um pouco mais de curiosidade. Por exemplo, quais são os benefícios de comer marmita ou comer um fast food? Pergunta para o chat, para a inteligência artificial. Eu tenho certeza que ela vai te dar um monte de coisa. Você vai ler e aquilo vai explodir na sua cabeça para você falar assim: putz, eu tenho mais coisas para fazer. Porque qual que é o grande objetivo aqui? Você começar a sair só da parte física, falando do 1 a 1, e você começar a expandir para o poder de alcance que a rede social tem, você conseguir falar para mais pessoas. Então, assim, eu sei que eu trouxe algumas coisas aqui bem simples para você fazer, mas, assim, de verdade, pode ser simples. Mas se você fizer e tiver consistência nisso aqui, você vai começar a fazer e você não vai gastar R$ 1 para montar todo esse projeto aqui, para você conseguir entregar mais
para os seus futuros e prováveis clientes. E nisso você vai se diferenciar. Você vai começar a gerar autoridade para essas pessoas. As pessoas não vão mais olhar e vão querer saber só sobre preço, porque você está gerando valor na vida delas. E isso é uma grande transformação. É desse jeito que você começa a se posicionar na migração. É uma das formas, né, da migração, sem gastar R$ 1, para você começar a tirar seu negócio só do físico e começar a colocar ele também no digital, utilizando todo esse poder de alcance que o digital dá. E então, eu acho que se você conseguir fazer isso, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que você vai começar a colher muitos frutos em relação a isso, mas não espere que seja algo de imediato. Você precisa começar a construir e você precisa de consistência. Então entenda, se você é um profissional, se você é um empreendedor, se você tem um negócio, você sabe que você já passou por muitas coisas para chegar onde você está. Então não vai ser simples. Você vai precisar continuar e continuar e continuar, porque isso faz parte. Você é um empresário, você é um empreendedor. Então entenda que se você não investe no seu negócio, quem está investindo? Se você não faz o seu negócio crescer, quem está fazendo? Se você só faz o seu negócio funcionar, provavelmente você vai continuar correndo atrás do rabo, você vai continuar sem ter os resultados que você gostaria e você está perdendo uma grande oportunidade, porque assim, você pode estar hoje no seu Instagram e vendo vários profissionais que são da sua área e já estão com algo muito mais elaborado que você, e você fala assim, ah, mas eu não tenho o que ele tem. Só que ele não é a regra, ele é a exceção, porque a maioria ainda não faz o que deveria fazer dentro das redes sociais. Vocês olham as grandes pessoas e se bloqueiam por causa disso. E isso é um grande erro. Não fique esperando, porque é melhor começar agora e vamos pensar no pior cenário e não dá certo, mas você pelo menos tentou. E dificilmente isso não vai dar certo se você tiver a consistência e continuar fazendo. Hoje eu passei algo simples, porque é como você começar a usar as redes sociais, a internet, para impulsionar o negócio. Para você conseguir alcançar novos clientes. Entenda que se você fizer isso, você vai impactar 100, 50 clientes ou potenciais clientes. Quanto tempo demoraria para você alcançar 150 potenciais clientes com o que você está fazendo hoje? Será que seria assim? Ou você vai continuar daquela forma antiga, que é igual aquela senhora com a barraquinha dela de bolo, que é montar a barraquinha e ficar esperando o cliente aparecer para vender o melhor bolo de cenoura da vida? Então, assim, não importa se você é o melhor profissional ou é um profissional de excelência. Se você não está se divulgando, se você não está conseguindo se vender, você está sendo esquecido. Então, assim, comece. Isso vai fazer com que você alcance alguns clientes. E quando você começa a alcançar alguns clientes, e o primeiro cliente que te liga ou te manda um WhatsApp falando, pô, eu te vi na internet, eu vi seu anúncio na internet, você vai se sentir uma pessoa falando, olha que legal, ainda bem que eu fiz isso. Então, assim, isso é um jogo de montar pecinhas que você monta. A primeira parte você não enxerga o que está acontecendo, só que você está criando uma base, como a maioria das coisas na vida. Então, assim, faz isso, que eu tenho certeza que isso vai dar certo. E se você curtiu, se você gostou aí do conteúdo, se você teve algum tipo de dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. Eu vou deixar todos os links desses sites aqui que eu entrei para você entrar, para você começar a mexer, mas começa. Não espera para o momento perfeito. Faz o imperfeito. É melhor feito do que perfeito. Uma frase aí muito antiga, e é melhor fazer do que você se arrepender do que você não fez, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário, curte aí, compartilha e faz todas essas coisas aí. E até o próximo vídeo e tchau, tchau.